No programa desta quinta-feira, a gente entrevista Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual da Fazenda. E mais, candidatos à Prefeitura de Mossoró divulgam agendas do primeiro dia de campanha. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa, nesta quinta-feira, pré-sexta, pode já interagir conosco através dos contatos que sempre aparecem aqui no canto da tela. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 98802-8941. Participe, interaja conosco deste nosso programa de quinta, hoje aqui, aguardando o secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier. Vem falar um pouco sobre as finanças do Rio Grande do Norte, vem falar sobre a reforma tributária, tudo que envolve aí este pacto que está sendo montado nacionalmente aqui no nosso país. Começo aqui o programa mandando um abraço aqui para o advogado Thales Saraiva. Alô, Thales! Estou sabendo que você sempre acompanha aqui o nosso programa, rapaz. Obrigado, Thales Saraiva, sempre assistindo aqui o nosso cenário político. O Thales, ele é marido de uma professora. Isso mesmo, marido de uma professora. Deixa eu só puxar o nome aqui para não errar. E, claro, a gente agradece demais, né, essa audiência, a tia Herbênia, não é isso? Tia Herbênia, lá do Menino Deus. Obrigado pela audiência, toda a família acompanhando sempre aqui o nosso programa. Hoje foi dia de reunir representantes das coordenações de campanha dos candidatos à Prefeitura de Mossoró, com a ideia de esclarecer as regras do debate eleitoral que será exibido no dia 5 de setembro aqui na tela da TCM. Após receber os coordenadores de campanha dos candidatos ligados à ASU, Apodi e Pau dos Ferros, foi a vez de apresentar as regras do debate eleitoral para coordenadores dos candidatos que concorrerão à Prefeitura de Mossoró. Como o debate com os prefeitáveis de Mossoró conta com 5 candidatos, as regras naturalmente são distintas. Então, por isso, uma reunião em separado com os candidatos, com as representações das candidaturas de Mossoró, para que a gente possa esclarecer para cada um deles a dinâmica de cada bloco, como vai ser a participação do eleitor mandando a sua pergunta, dos comunicadores, do embate de ideias entre os candidatos que estarão aqui no dia 5 de setembro, participando do debate com os candidatos à Prefeitura de Mossoró. O projeto Eleições na TCM já virou uma tradição e apresenta a seriedade, profissionalismo e transparência que marcam a história do grupo. O debate entre os candidatos ao Executivo moçoroense acontecerá no dia 5 de setembro. Muito bom. Todos os coordenadores de campanha compareceram. Então, todos os candidatos vão participar deste debate que envolve os que buscam ocupar o Palácio da Resistência aqui de Mossoró. Então, a gente segue aí nesta preparação desta grande cobertura a maior do Rio Grande do Norte. Lembrando que próxima semana já tem pesquisa TCM-TS2 começando por Mossoró, né? Segunda-feira, dia 19, tem pesquisa de Mossoró. Na terça-feira tem pesquisa de Apodi, aí pula a quarta-feira. Na quinta-feira tem pesquisa de ASU, é isso? De Natal, na verdade, tem pesquisa de Natal, isso mesmo, a corrida da Prefeitura de Natal. Na sexta, ASU e no sábado, Pau dos Ferros. Então, próxima semana vai ser muito movimentada aqui a nossa cobertura. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o secretário Carlos Eduardo Xavier, que é secretário estadual da Fazenda. A gente já comentou, você que assistiu o TCM Notícia, viu a informação que o Senado aprovou nessa quarta-feira proposta sobre a repactuação das dívidas dos estados com a União. Teve uma peça fundamental na negociação disso tudo, que foi a governadora Fátima Bezerra. O secretário Cadu Xavier estava lá por Brasília também. Secretário,
Seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político mais uma vez. E como é que agora vai ser pensada essa renegociação de dívidas a partir do que foi aprovado no Senado? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores do cenário político. Ontem foi um dia muito importante, eu diria, para o federalismo brasileiro. A gente teve no Senado Federal a votação do projeto que renegocia as dívidas dos estados, que a gente chama dos estados superendividados, que são, Vonúvio, 90% das dívidas dos estados com a União são de 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu, enquanto presidente do Concefaz, a governadora, enquanto coordenadora do Consórcio Nordeste, presidente do Consórcio Nordeste, nós não nos opusemos a essa discussão em nenhum momento. Agora, era um discurso unânime dos estados que não têm esse perfil de endividamento, de que, de alguma forma, eles precisavam participar dessa discussão. Porque o Rio Grande do Norte, por exemplo, praticamente não tem dívida com a União, mas a gente tem N outros problemas que fazem com que a gente precise estar inserido nessa discussão. Então, ontem finalizou a votação no Senado com 70 votos a favor, só 2 votos contra, de que sim, os estados superendividados vão ter uma redução dos seus juros, da correção dessa dívida com a União, podendo chegar até, Vonúvio, hoje eles pagam o IPCA mais 4% ao ano. Com esse novo projeto, eles podem pagar até IPCA mais 1 só. Esse 1% vai para a contribuição para o fundo e pode chegar também a 2%, que foi aí a grande vitória dos demais estados, do que não tem um perfil de endividamento, que esses 2% também vai para o fundo de equalização. E outra vitória foi o critério que esses recursos vão ser divididos. 80% será pelo critério do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e 20% pelo critério do inverso da dívida, né? Aqueles estados menos endividados, 20% vai para esses estados menos endividados. Então, foi um critério justo, um critério que privilegia os estados menos desenvolvidos e privilegia também, em menor parte, os estados menos endividados. Então, foi um grande dia ontem no Senado Federal. Agora, a gente espera que o texto, com algum aprimoramento, seja aprovado também na Câmara para que entre em vigor e a gente possa receber esses recursos do Rio Grande do Norte já no ano que vem, para que se possa fazer investimentos para a nossa população aqui no estado. A gente está falando de dívidas aí de algo em torno de 750 bilhões Isso. de reais, mas quanto que este fundo ele vai ter de participação dos estados contribuindo e também tendo a possibilidade desse repasse? A gente está imaginando como ficou assim. Vamos lá, aproximadamente, a gente imagina que um estado como São Paulo vai ficar na casa dos 2% para a contribuição do fundo, que é o principal devedor, mas é o estado que hoje adimple as suas dívidas, ou seja, ele paga a sua dívida. Rio Grande do Sul, Rio e Minas Gerais, hoje, eles têm muita dificuldade e alguns deles têm até decisões do STF, então eles não pagam essa dívida. Então, a gente está imaginando aí em torno de 1,5% ao ano nesse fundo. Deve dar, vamos ver, a gente está estimando algo em torno de 8 a 9 bilhões de reais. Com a participação do Rio Grande do Norte em 4% disso, a gente pode estimar aí cerca de 320, 340 milhões de reais por ano, e aí carimbado para investimento, tá, Vonúvio? Esses recursos, eles não são de livre utilização, eles precisam ser utilizados em investimento em educação, infraestrutura, que é uma grande batalha que nós estamos enfrentando enquanto governo estadual de melhorar a infraestrutura, principalmente rodoviária do nosso estado. Esses recursos serão muito importantes nesse contexto também. Qual é hoje a capacidade de investimento com recursos próprios em infraestrutura, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte? Hoje o recurso que a gente investiu até o ano passado era aquele empréstimo do Banco Mundial, né, que foi conseguido há muito tempo atrás e a gente executou quase que todo o projeto que estava muito atrasado. E esse ano
o governo do Estado conseguiu, junto ao governo federal, um financiamento de 427 milhões de reais, que é esse recurso que a governadora está utilizando para fazer o programa de recuperação das rodovias estaduais. Então, hoje, a gente tem esses recursos para fazer investimento no Estado. Felizmente, o Estado tem uma capacidade de investimento muito baixa e esses recursos da renegociação da dívida vão ser fundamentais para o investimento do Estado nos próximos anos. No próximo bloco, a gente já vai trazer as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. Meu amigo, o moído vai começar a partir de amanhã, sexta-feira, dia 16. Daqui a pouquinho a gente traz as agendas. Lembrando que todas as noites a gente vai trazer as atividades do dia seguinte dos 5 candidatos à Prefeitura de Mossoró. Faltava a inscrição, o registro da candidatura da irmã Seição, do PRTB. Essa candidatura foi confirmada hoje, a gente recebeu lá o documento e aguardando o julgamento agora. Então, são 5 os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Hoje já teve reunião lá no TRE para debater sobre as atividades, sobre confirmar as agendas, né, junto à Justiça Eleitoral. Próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Bem, vamos voltar já aqui à nossa entrevista com o Carlos Eduardo Xavier. Secretário, portanto, depois dessa aprovação desse projeto de renegociação das dívidas no Senado, vai para a Câmara. Isso. Mas existe já uma expectativa quanto a esta votação na Câmara Federal e já a sua efetivação, já para ir começando esse planejamento? A nossa expectativa é que seja votado ainda esse ano, né? Claro que o Congresso está inserido nesse contexto já do calendário eleitoral, né? Há um calendário específico de pautas até o final do ano, principalmente até outubro, quando vai se dar o pleito eleitoral. Então, a gente tem a expectativa, sim, de que seja votada dentro desse esforço concentrado, como tem sido chamado no Congresso Nacional, de aprovação de pautas importantes para o país. Essa pauta da renegociação das dívidas é fundamental, assim como a reforma tributária, que a gente precisa também que seja aprovada ainda esse ano, também está nessa pauta de esforço concentrado do Congresso Nacional. Como é que caminha a reforma tributária? Os debates estão acontecendo, acredito que o senhor não deve parar com tantas reuniões, com tantos números, mas como é que está avançando esses pormenores da reforma tributária? Olha, Vonúvio, assim, primeiro a gente tem que valorizar, né, essa reforma tributária que foi aprovada do ponto de vista constitucional no ano passado, na Emenda Constitucional 132. É um grande avanço para a economia do país, vai tirar a complexidade do nosso sistema tributário do consumo. E a partir da aprovação da Emenda Constitucional 132, que se deu no ano passado, nós temos 2 PLPs principais tramitando no Congresso Nacional. O PLP 68, que é o que dita as regras gerais do IBS e da CBS, esses 2 novos tributos que substituem o ICMS, o ISS, o IPI, o COFINS e o PIS, né? O PLP 108, que é o que regulamenta o Comitê Gestor do IBS, que vai ser a estrutura que vai gerir esse novo tributo, que é de competência dos estados e dos municípios. Então, essa nova estrutura é uma nova estrutura que vai mudar muito a estrutura tributária do país, a administração tributária do país. O PLP 68 já foi aprovado na Câmara no mês passado. O PLP 108 foi aprovado ontem na Câmara também. Os destaques ficaram para o texto principal, os destaques ficaram para a próxima sessão de esforço concentrado. O PLP 68 já está sendo debatido no Senado, que é a lei geral da CBS e do IBS, e a gente espera que também dentro desse esforço concentrado, nesse período pré-eleitoral, o Congresso Nacional consiga aprovar por completo a reforma tributária, que vai trazer um avanço muito grande para a economia do país, do ponto de vista de geração de emprego e renda, retomando a competitividade do nosso país. Como é que a reforma tributária promete simplificar esse pagamento de impostos? Isso a gente vai sentir como pessoa física, as empresas também? Com certeza. Hoje é inegável que o sistema tributário do consumo do Brasil é um dos mais complexos do mundo,
principalmente no que diz respeito ao ICMS, né? O ICMS, que é o principal imposto do consumo, que é de competência dos estados. São 27 legislações distintas, todo dia sai um decreto em um estado, em outro, que muda essa legislação em cada estado. As empresas hoje, muitas delas têm atuação nacional e têm que lidar com 27 legislações distintas. Isso tudo acaba, uma legislação única para o IBS e uma legislação única para a CBS, que é de competência da União. Isso vai trazer muita simplicidade para o nosso sistema tributário, trazendo competitividade para o nosso sistema produtivo, né, para o nosso setor produtivo do país, principalmente para a indústria. Do ponto de vista do cidadão, eu sempre digo, Vonúvio, que agora, com a reforma tributária do consumo, a pessoa que está em casa nos assistindo, ela vai saber, ao comprar uma mercadoria, ao consumir um serviço, efetivamente quanto ela paga de tributo. Hoje, o cidadão que está em casa nos assistindo, ele tem muita dificuldade de saber quanto tem de tributo numa mercadoria que ele compra no comércio, num serviço que ele consome. Com a cobrança por fora, agora, da reforma tributária do consumo, a gente vai saber efetivamente quanto a gente paga de imposto em cada produto, em cada serviço que a gente consumir. Isso é um ganho de transparência muito grande para a população, porque ela vai, a partir da entrada em vigor plenamente da reforma tributária, saber quanto paga de imposto em cada mercadoria, em cada serviço que ela vai consumir a partir da entrada em vigor da reforma tributária. Secretário, a reforma tributária tende a cessar a guerra fiscal que existe hoje nos estados, mas vai organizar o Pacto Federativo para fazer com que aquilo que a governadora disse ontem no Senado, a equidade entre os estados, mais ricos, mais pobres, isso vai funcionar? Olha, Vonúvio, a guerra fiscal, né, a concessão de benefícios fiscais, ela nasce para desconcentrar, né, a produção do país dos grandes mercados consumidores para as regiões menos desenvolvidas. Ocorre que, ao passar dos anos, acaba que todos os estados, até São Paulo, faz uso da renúncia, né, da desoneração fiscal para fazer parte dessa guerra fiscal. Com o fim da guerra fiscal, como é que acaba a guerra fiscal? Agora, o IBS, ele vai ser cobrado todo no destino. Então, o cidadão que está nos assistindo, que comprar uma mercadoria pela internet, por exemplo, que hoje é muito comum, né, o e-commerce, o tributo vai ficar todo aqui para o Estado. Hoje ele é repartido onde a mercadoria foi adquirida ou produzida e onde, de fato, ela foi consumida. Com a migração para o destino puro, a gente não vai ter mais a concessão de benefício que é concedido na origem. Então, isso vai realmente acabar a guerra fiscal nos moldes que a gente tem hoje. E aí, para dar essa equidade que a governadora tanto defende, todos nós temos que defender, principalmente quem vive em estados mais pobres, como nós vivemos aqui no Rio Grande do Norte, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é fundamental, porque também são recursos para investimento em infraestrutura, em tecnologia, em inovação, que vão chegar aos estados, são 40 bilhões de reais nesse fundo, e esses recursos vão ser utilizados para aí a gente ter uma política efetiva de atração de investimentos para estados com a característica como o nosso. Secretário, existe um debate a nível nacional com a reforma tributária e existe um debate a nível de Rio Grande do Norte com relação a um imposto que é sempre muito polêmico, que é o ICMS, né? O governo acabou perdendo a quebra de braço no final do ano passado sobre a manutenção nos 20%. Chega 2024, toda uma negociação que existe entre os servidores para o reajuste salarial, que fica para 2025, porém com uma condicionante de crescimento de arrecadação. E o crescimento de arrecadação vai passar novamente a possibilidade desse reajuste no ICMS até que se consolidar essa reforma tributária? Olha, Vonúvio, a gente tem que ser muito transparente com a população do nosso estado. O estado do Rio Grande do Norte vive acima do limite prudencial de gasto com o pessoal há mais de 20 anos. Isso não é realidade agora do governo Fátima. A novidade é que a gente vinha, desde 2019, reduzindo esse comprometimento com o gasto com o pessoal.
Para o telespectador ter uma ideia, em 2019, quando a gente assume o governo, a cada R$100 arrecadados pelo Estado, R$66 eram gastos com pessoal. A gente chegou, no primeiro semestre de 2022, a reduzir isso para 51. Então, a cada R$100, R$51 era investido no gasto com pessoal. Em 2022, o fato que leva toda essa discussão do ICMS, que eu vou chegar lá daqui a pouco, teve um fato que fez a curva se inverter, voltar a crescer o comprometimento de gasto com o pessoal, que foi a Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 194. Aquela lei que, às vésperas da eleição, num movimento realmente eleitoreiro, o governo federal reduziu as alíquotas de ICMS, da energia, telecomunicação e principalmente do combustível. Isso trouxe um novo desequilíbrio para as finanças aqui do Estado. Nesse contexto, o governo do Estado, pautado pela responsabilidade, a governadora enviou um projeto de lei para a Assembleia, ainda em 2022, para majorar a alíquota modal do ICMS de 18% para 20%, já para lidar com esse quadro de perdas de arrecadação que a gente iria enfrentar em 2023, que a gente projetou e se materializou na casa de R$1 bilhão. A Assembleia aprovou de forma temporária, né, valendo só para o ano de 2023. Isso passou a valer em abril do ano passado. Nos deu um conforto, reduziu, na verdade, aquelas perdas que a gente teve da Lei Complementar 192 e 194. A gente teve um crescimento no ICMS no ano passado na casa de 15%. Foi o terceiro maior crescimento do país. E aí, no final do ano, a gente mandou um projeto de lei, já aí no contexto de Pernambuco, Paraíba, Ceará, estados vizinhos ao Rio Grande do Norte, todos enviaram seus projetos de lei para 2024, e a gente mandou o nosso projeto para manter a alíquota permanente de 20%. Infelizmente, baseado talvez em dados que foram espalhados na sociedade, que não retratavam a realidade, que os dados de relatórios que foram distribuídos até para deputados, de que a arrecadação não iria cair com a redução do ICMS, os deputados tomaram a decisão equivocada, trazendo de volta o único estado do país, Vonúvio, que teve redução na alíquota de ICMS de 2023 para 2024, foi o Rio Grande do Norte. Nesse contexto, nós não tivemos condições de, esse ano, fazer qualquer tipo de revisão, e eu coloquei isso muito claro para a governadora Fátima, todos sabem do respeito, a importância que a governadora dá para a valorização do servidor público, mas não tinha mínima condição da gente lidar com uma perda de arrecadação na casa de R$700 milhões, aí referente à redução da alíquota de 20% para 18%, a gente fazer revisão de plano de carreira de servidores em 2023. Mas também não dava para a gente não fazer essa discussão para o ano de 2024, para o ano de 2025, desculpe. E essa discussão foi feita agora, durante o ano de 2024. A gente enviou para a Assembleia Legislativa vários planos revisando as carreiras do servidor público estadual, mas com uma grande novidade, Vonúvio. Agora, o servidor público do Estado do Rio Grande do Norte tem uma política salarial que vai reajustar o salário dele todo ano, mas limitado ao crescimento da receita corrente líquida, que é o crescimento da arrecadação do Estado, arrecadação de receita própria e de receitas por transferência, que é o FPE, que é uma receita muito importante para o Estado. Então, essa política salarial que foi enviada para a Assembleia Legislativa, ela dá um ganho para o servidor, sabendo que ele vai ter ganho, vai ter todo ano o seu salário corrigido, mas vai ter um limite que é 80% do crescimento da receita corrente líquida. Nesse contexto, a gente espera, no médio prazo, trazer de volta o Rio Grande do Norte para dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa questão que envolve a arrecadação no estado de 2024, não sei se vai haver esse pedido de novamente ajuste para 20%. Pode atrapalhar a questão que envolve a reforma tributária?
Olha, arrecadação? Assim, a base que vai... Dentro do período de transição da reforma tributária, que vai se dar em 50 anos, que vai ser essa migração do princípio do origem e destino, que eu falei agora há pouco, para o destino puro, para não ter perdas para os estados produtores, tem uma transição de 50 anos. Durante esse período, o parâmetro a ser utilizado para a participação de cada estado no bolo tributário no período de transição vai se dar entre 4 anos pós aprovação da reforma tributária, que é esse período que a gente está vivendo, e 4 anos antes. Se a gente ficar com essa alíquota de 18%, a gente vai ter uma participação menor, então pode prejudicar sim no futuro essa manutenção da alíquota de 18%. Mas a governadora ainda não tomou essa decisão de um novo envio para a Assembleia Legislativa. Eu, enquanto secretário da Fazenda, defendo que a gente envie novamente essa alíquota de 20% de forma permanente até o fim da transição para o IBS, que é 2033, para que o Estado possa entrar nessa trajetória que eu coloquei aqui há pouco. Se a receita cresce mais e você limita o crescimento do principal gasto, que é o gasto com o servidor, a um percentual do crescimento dessa receita, você tende a tirar o Estado desse limite, de estar acima do limite de gasto com o pessoal num prazo mais curto. Então, a retomada da alíquota de 20%, ela dialoga muito fortemente com o reequilíbrio das contas do Estado no médio prazo. Não vai ser em um ano que a gente vai trazer de volta o Estado para dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque faz mais de 20 anos que o Estado, infelizmente, está fora desse limite. Amanhã, sexta-feira, dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral. Vamos conferir as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. Aqui a agenda amanhã do candidato à Prefeitura de Mossoró, nesta sexta-feira, dia 16, do candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros. A coligação Mossoró do Povo, Republicanos, União Brasil, PSD, Solidariedade. Nesta sexta-feira, haverá passeata no Planalto 13 de maio, ponto de partida Panificadora Lima, às 17 horas. Virando, a gente tem agora Genivan Vale e Nayara Gadelha, coligação Mossoró de Verdade, PL, Podemos, PP e Avante. A agenda desta sexta-feira, 16 de agosto, tem descida do Alto de São Manuel, a partir das 6h30 da noite. Concentração no posto do Ceguinho, na Avenida Presidente Dutra, e comício ao lado do Banco do Bradesco, no centro de Mossoró. Presenças de Jair Bolsonaro, Rogério Marinho, Sargento Gonçalves, General Girão, Coronel Azevedo e demais lideranças. Esta é a agenda de Genivan Vale e Nayara Gadelha amanhã. Irmã Seição, do PRTB, a candidata não enviou aqui a agenda a tempo de a gente colocar na cartela, mas eu recebi aqui do Edson, Francisco Edson mandou aqui dizendo que a agenda tem reunião com a equipe jurídica pela manhã, na parte da tarde vai gravar vídeos para redes sociais, à noite, primeiro café com Seição da eleição, visitando amigas de infância. E também aí segue com esta agenda nesta sexta-feira. Nós temos também o candidato Laurence Amorim, que caminha ao lado da sua vice Carmen Júlia, coligação Mossoró Mais Forte, PDT, Federação PSDB Cidadania, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV e PT, PSB, MDB. 8 horas da manhã, visita a comerciantes dos conjuntos Abolição 1 e 2, Centro Comercial, Rua Maria Salem Duarte, com Santa Maria, e lojas de veículos, na Rua José Damião, com Delfim Moreira. Às 4 horas da tarde, caminhada no bairro Santo Antônio, no início das ruas Menescal, com Assis Silva, e término na Rua João Cordeiro, no Espetinho do Foguinho. Às 7 horas da noite, reunião no comitê do pré-candidato a vereador Miranda, na Rua Francisco Romualdo, no bairro Boa Vista. E a gente tem também aqui a agenda do candidato Victor Hugo, que está com o vice Marrocos, do partido UP, Unidade Popular pelo Socialismo.
Às 6 horas da manhã tem panfletagem de alvorada da campanha. Às 9 horas da manhã, intervenção política Mossoró é território antifascista no comitê de campanha VH e Marrocos no centro de Mossoró. Portanto, aí as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para esta sexta-feira, dia 16 de agosto. E a gente, claro, vai trazer aqui, sempre no terceiro bloco de cada edição do Cenário Político TCM, as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual da Fazenda. Secretário, com relação a esse equilíbrio fiscal, né, que tanto se fala, quando a gente fala de gastos, de investimentos, de busca por mais recursos, sempre se fala o equilíbrio fiscal do Rio Grande do Norte. Como é hoje, ou como está hoje, a saúde fiscal financeira do Rio Grande do Norte? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um registro sobre a votação ontem da renegociação das dívidas. Você estava falando aqui do contexto político de Mossoró, a importância dos 3 senadores aqui do Estado, independente de posição política, os 3 senadores votaram numa pauta que é extremamente importante para o Estado. É isso que a gente espera da classe política. Eu queria fazer esse registro aqui. Essa questão do equilíbrio fiscal do Rio Grande do Norte, a gente, como eu estava colocando aqui no bloco anterior, a gente vinha conseguindo êxitos para, quando você vai reduzindo o comprometimento de redução de gasto de pessoal, você vai retomando a capacidade de investimento do Estado, né? Então, a gente vinha nesse cenário de melhora até o que aconteceu ali em julho de 2022, que a gente teve perdas muito consideráveis do ponto de vista de arrecadação. A gente precisa olhar agora, nesse momento, da fragilidade do nosso equilíbrio fiscal, da situação financeira do Estado e projetar como sair dela. Por isso que eu coloquei aqui no quadro anterior a importância da política salarial e a importância do crescimento de arrecadação. Se a gente conseguir, Vonúvio, fazer com que essa curva de crescimento de arrecadação ela cresça num nível maior do que o crescimento da nossa principal despesa, que é a despesa de pessoal, automaticamente a gente vai retomar a capacidade de investimento. O Estado vai poder fazer o que está fazendo agora. Assim, a gente tem visto, aqui em Mossoró, por exemplo, na região de Mossoró, com esse programa de recuperação das estradas, a gente já vê a estrada que liga Mossoró, Governador de Serra Rosada, RN 117, com 85% da obra concluída. A estrada que liga Mossoró a Baraúna, RN 015, com quase 70% da sua obra concluída. Isso é fruto do PEF, né, do Programa de Equilíbrio Fiscal, que foi um comprometimento do Estado, uma adesão do Estado a um comprometimento de uma trajetória de redução desses indicadores do Estado que hoje, infelizmente, estão fora do que a gente coloca como aceitável dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse crescimento de arrecadação com a contenção não é redução do gasto com o pessoal, mas um crescimento sustentável desse gasto, a gente vai recuperar, no médio prazo, o equilíbrio fiscal do Estado e a capacidade de investimento do Estado. Nesse momento, a gente tem essa alternativa do PEF, que nós conseguimos esses 427 milhões de reais, e estamos em busca de novos recursos, como aquele que eu coloquei agora há pouco, da renegociação das dívidas do Estado, para que a gente possa investir na melhoria da infraestrutura do Estado, que acaba melhorando a qualidade de vida de quem vive aqui no nosso Estado. Secretário, sempre que se fala também nessa questão de equilíbrio fiscal, financeiro, sempre se fala também na atração de empresas, grandes indústrias, geração de emprego, né? Fazer circular dinheiro. O Rio Grande do Norte tem conseguido avançar nesse quesito? Olha, Vonúvio, talvez do primeiro mandato da governadora Fátima, esse seja um dos grandes legados, né? Você que trabalha com comunicação diariamente, eu tenho certeza que faz muito tempo que você não noticia aqui no seu programa que determinadas empresas saíram do Rio Grande do Norte para se instalar em estados vizinhos por vantagens de políticas tributárias, como acontecia no passado. A gente ouviu a Ambev saiu aqui do Estado, outras empresas saíram aqui do Estado. Antes da governadora assumir o Estado em 2019, e a gente fez uma grande revisão da política tributária,
para que a gente mantivesse aqui as nossas empresas e atraísse também novos investimentos aqui para o Estado. O carro-chefe dessa revisão de políticas tributárias é o PROED, um programa criado pela governadora ainda em 2019, que permitiu, por exemplo, uma decisão de uma grande empresa que investe aqui no Estado, que gera mais de 10 mil empregos, de trazer a produção dela do Ceará para cá, porque a política tributária do nosso Estado é hoje melhor do que a política tributária do Ceará. Então, a gente tem que casar essa política de equilíbrio fiscal também com a política de desenvolvimento. Essa política de desenvolvimento do ponto de vista tributário, a gente fez muito bem no primeiro mandato e hoje não acontece mais de empresas saírem daqui para se instalar em outros estados, porque lá teria uma condição melhor do que tem aqui. Secretário, no Ceará houve um movimento na década de 90 para que houvesse incentivos para a instalação de indústrias, empresas no interior. Aqui no Rio Grande do Norte existe um programa semelhante, mas é diferente. Não sei o que acontece, eu poderia até dar um diagnóstico. Por que o interior do Rio Grande do Norte é tão carente de investimentos nesse sentido, de geração de empresas através de indústrias? Olha, a gente tem trabalhado nisso desde o PROED, que é o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial, ele dá um percentual maior de redução do ICMS para empresas instaladas no interior do Estado. A gente trouxe essa iniciativa para cá, que deu certo em outros estados. A gente tem a questão, que é uma questão muito importante, uma vocação do nosso Estado, que é a indústria têxtil, que tem aquele polo ali no Seridó, aquelas oficinas que são importantíssimas para a geração de emprego naquela região. Nós temos o sal aqui na região aqui salineira, que também gera muito emprego, considerado interior do Estado. A gente é o maior produtor de sal do país. O governo do Estado vem incentivando essa indústria desde o início do governo da professora Fátima, num percentual importante para a manutenção desse investimento aqui, porque hoje há uma grande concorrência com o sal proveniente do Chile, então é preciso o Estado incentivar essa indústria, que é uma vocação do Estado. Então a gente tem um desenvolvimento no interior do Estado. Agora, isso precisa ser cada vez mais fomentado e o PROED veio nesse sentido de dar um incentivo maior para as indústrias instaladas no interior do Estado para gerar emprego e renda para a população nessas regiões, para evitar a migração dessas pessoas para os maiores centros em busca de emprego. O PROED é uma ferramenta fundamental nesse sentido, Vonúvio. O senhor acredita que hoje, quando a gente fala de saúde, o Rio Grande do Norte conseguiu atingir um equilíbrio saudável ou não? Ainda continua Do ponto de vista fiscal? Exatamente. Não. Nossa situação é frágil ainda. Nós temos o maior gasto de pessoal do país, proporcionalmente, nós temos o maior percentual. Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos fazer esses ajustes de crescimento de arrecadação e de contenção do crescimento da despesa, para que o Estado, aí sim, ele se reequilibre do ponto de vista fiscal. A gente estava nesse caminho, a gente vinha até julho de 2022 numa trajetória decrescente do gasto com o pessoal, vinha melhorando os nossos indicadores fiscais, mas, infelizmente, como eu coloquei, aquela medida eleitoreira da Lei Complementar 194 trouxe de novo a gente para um cenário de dificuldade. Agora é preciso esses ajustes que nós estamos fazendo, a política salarial, o crescimento da arrecadação, para novamente inverter essa curva e a gente começar que ela caia, essa curva de crescimento do gasto com o pessoal, que, na verdade, ela começa a cair, para que o Estado reequilibre suas contas, que o Estado volte a investir. É isso que a gente precisa fazer aqui no Rio Grande do Norte. A política, então, interfere nisso tudo? Sempre. A política, e é o melhor cenário, a política ela faz parte da vida.
mas a política sempre vai interferir nessa questão do equilíbrio fiscal, do equilíbrio das contas públicas. Sempre vai ter a interferência política nessa questão. Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual da Fazenda, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Obrigado, Vanúvio. É sempre um prazer estar aqui em Mossoró e participando do seu programa. Um abraço aqui para o seu Aldo Ferreira, mandando mensagem, a gente recebendo também várias mensagens aqui. Pessoal que todas as noites está aqui conosco, Nonato, Edilene, quem também registra aqui a audiência, Josilene, é isso? Josiene, obrigado pela participação. O professor Antônio Félix também sempre aqui conosco. E também o Janilson, obrigado a todo o pessoal acompanhando aqui a gente. Não desligue a sua televisão, continue aqui na TCM, vem aí o Radar Econômico com Elviro Rebouças. Acorda, seu Elviro! Vai começar o melhor programa de economia aqui da TCM. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.